Olá pessoal, eu sou o Fabiano, professor de Física. Nessa aula eu vou falar um pouquinho a respeito de números significativos. Bom, vamos começar aqui com uma situação onde nós temos um objeto de comprimento L sendo medido por duas réguas, uma graduada em milímetros e a outra graduada em centímetros, né? Vamos dar um zoom aqui na primeira régua para ver como fica essa medida. Então nós temos aqui do 0 até o 9, a extensão do objeto, passa um pouquinho do 9, quase chega no 10. Então eu tenho 9 centímetros, vírgula alguma coisa, mas eu não sei quanto, né? Eu tenho certeza que ele tem mais que 9 centímetros, então 9 é o número correto. E a segunda medida é quanto? Bom, está entre o 9 e o 10. Não é 9,5 porque não está bem no meio, está um pouquinho para cá. Então isso aqui deve ser um 9,6 mais ou menos. Então eu tenho aqui o segundo algarismo, que já é um número duvidoso, não tenho certeza. Então, o que significa, o que são os algarismos significativos? A gente chama de algarismo significativo o conjunto da medida que vai dos números que você tem certeza até o primeiro algarismo duvidoso. Então, nesse caso ficaria assim, a medida é 9,6 centímetros. Temos dois algarismos significativos, tá? O 6 e o 9. Então, o 9 é um número duvidoso, mas ele também é um algarismo significativo. Aliás, o 6 é um número duvidoso, é um algarismo duvidoso, mas ele também é significativo, não confundam isso. Vamos dar uma olhada aqui na régua graduada em milímetros. Dando um zoom aqui, nós temos 9, quantos milímetros aqui? Ó. Cada tracejadinho desse é 1, cada tracinho. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio aproximadamente. Então eu tenho certeza sobre o 9, que é a quantidade em centímetros. Eu tenho certeza sobre esse valor aqui que é 6, ele tem pelo menos 6 milímetros, só que o traço está entre o 6 e o 7, então aqui está bem no meio, deve ser um 5, mas esse é um valor duvidoso porque a escala vai só até milímetro, eu não tenho os décimos de milímetro para ter certeza a respeito do 5. Então a medida desse objeto, nesse caso, é de 9,65 centímetros. Nós temos, portanto, três algarismos significativos. O 9 e o 6 são corretos e o 5 é o duvidoso, tá bom? Então é assim que a gente encontra os algarismos significativos fazendo medida de algum objeto. Agora vamos dar uma olhadinha em arredondamento. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer as operações depois. Imaginem, por exemplo, que eu queira arredondar esse número aqui, ó, 2 inteiros e 314 milésimos, né? Como fica isso aqui se eu quiser arredondar com apenas uma casa depois da vírgula? Ficaria 2, alguma coisa, mas 2, quanto? Para isso eu tenho que analisar o número que vem depois do 3, depois do número que eu quero arredondar. Aqui nesse caso eu tenho 1. E quando eu tenho um número abaixo de 5, a regra diz que eu devo arredondar para baixo. Tá? 1 é menor que 5, então arredonda-se para baixo. Então vai ficar 2,3 mesmo, arredondando. Vamos ver outro exemplo. Ó. 5,354. Como eu vou fazer isso para arredondar com uma casa só após a vírgula? Note que eu tenho que analisar então o 5, e o 5 é igual a 5, né? Portanto arredonda para cima, é isso que diz a regra de arredondamento. Então, o resultado fica 5,4. Último exemplo, 5,1384. Agora eu quero arredondar com duas casas depois da vírgula, então eu vou ter que analisar o 8. O 8 é maior que 5, arredonda para cima, então esse 3 aqui vai virar um 4, ó, 5,14. Pronto, é assim que a gente arredonda. Então vamos ver agora as operações com algarismos significativos. Começamos então com a regra para multiplicação e divisão. Ela estabelece que o resultado da multiplicação deve ter a quantidade de algarismos significativos correspondente ao termo da multiplicação menos preciso. Vamos ver esse exemplo. 2,31 vezes 1,4. O termo menos preciso é 1,4 e ele tem apenas dois algarismos significativos. Então a nossa resposta não pode ter três casas como está aqui. Então vou ter que usar apenas a primeira casa após a vírgula. E aí basta usar a regra de arredondamento. Então, analisando aqui o próximo elemento depois, o próximo algarismo depois do 2 é o 3. E o 3 é menor que 5, portanto a gente arredonda para baixo e fica 3,2 mesmo. Vamos ver um outro exemplo. Essa multiplicação aqui, novamente 1,4 é o termo que tem menor precisão, né? Só dois algarismos significativos, significa que a nossa resposta tem que ter no máximo 2. Só que aqui o próximo elemento é maior que 5, né? Se ele fosse igual a 5 ou maior que 5, a gente já tem que arredondar para cima, então vai ficar 3,3. E é isso que se faz na multiplicação e divisão de números significativos. Não tem segredo nenhum. Na soma e subtração, menos ainda. Ó.
Nós temos soma de dois algarismos, um deles tem precisão de duas casas depois da vírgula e o outro só de uma. Então, o resultado tem que ser expresso com apenas uma casa após a vírgula, que é o termo que tem menor precisão. Então, aqui, como o próximo algarismo é 2 e ele é menor que 5, então nós temos que arredondar ele para baixo mesmo. Aqui é a mesma coisa, olha. O termo com maior precisão quer dizer, o termo com menor precisão é o 3,1, que só tem dois algarismos. A resposta também só vai ter 2. Como o próximo termo é o 7, a gente arredonda aqui para cima, 6,5, e portanto. É isso, gente. Não tem muito segredo. Mais exercícios a respeito disso tem no meu blog, fabianomeira.com.br. E as aulas estão também no facebook.com/cursohelp. Bem, muito obrigado, até a próxima.